Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Voltamos aqui para gravar um vídeo falando do nosso querido Raul. Vamos falar de uma história aí que aconteceu em maio de 82, onde Raul foi confundido como sendo impostor dele mesmo. Raul foi convidado para fazer um show na cidade de Caieiras, São Paulo. Na apresentação, Raul estava bastante alcoolizado. Devido a seu estado, né? Estava bem mal ali. Errando letra de algumas músicas, não conseguia terminar as músicas. Começava e não terminava. O público, né, a plateia ali, cerca de 400 pessoas, era um local, não era um local grande, era um local pequeno. Então, essas pessoas ali, aqui é bom até abrir um parêntese, incentivada por um grupo rival. Por quê? Porque existiam dois grupos políticos nessa cidade, e um contratou o show de Raul, e devido ali àquela performance não satisfatória, devido como eu tinha dito, o Raul tá bastante alcoolizado, não estava fazendo um show legal, a galera do outro grupo político começou a incentivar ali, no meio do show ali, a dizer: não é Raul, isso aí é um sósia, até dizendo assim, não é até um impostor, não é nem um sósia, é alguém que se fantasiou aí, tá fazendo esse show aí, tentando enganar a gente, né, para atingir também o grupo que contratou o show, né, o grupo rival dele da cidade lá. E começaram a jogar lata de cerveja no palco para atingir Raul. E você veja que as latas de cerveja naquela época eram latas de cerveja, né? Não era essas latas hoje em dia fininhas, que não machuca, eram latas mesmo, pesadas. E ela vazia já fazia um estrago, e a turma jogava ela cheia com cerveja. E devido a essa confusão ali, a polícia foi chamada para proteger ali Raul, né? Só que quando a polícia chegou, a plateia, o público ali começou a dizer que não era Raul, e a polícia pediu os documentos dele. Aí, como Raul não portava os documentos, e dito pela própria esposa dele, né, Kika, que ele não tinha esse costume de andar com documentos, e a polícia então levou ele para a delegacia. E chegando lá, né, de madrugada já, o delegado tomou parte da situação, o que é que estava acontecendo ali, e foi falado: esse cara aí, os policiais que estavam lá na operação, né, disse: esse cara aí, foi pego aí fazendo um show como se fosse Raul Seixas, e não é ele. E veja que absurdo, né? É um absurdo. O delegado, para saber se Raul era o Raul mesmo ou era um impostor, o delegado perguntou onde é que Chacrinha tinha nascido. Ele disse: se você for Raul mesmo, você vai saber onde é que Chacrinha nasceu. Parece piada, né? Mas não foi. Nenhum artista é obrigado a saber onde fulano nasceu, onde tal apresentador nasceu. Ninguém sabe, assim. Não foi uma forma correta, né? Então, como o Raul não soube a resposta, inclusive Chacrinha, ele é pernambucano, né? É meu conterrâneo aqui, né? Pernambucano.
E Raul não soube responder. E com isso, o delegado começou a espancar, deu algumas tapas no rosto de Raul, deu uma cotovelada no braço, puxou a barba, ficou puxando a barba para ver se era postiça e disse que se ele fosse o Raul, eles saberiam onde Chacrinha tinha nascido. Vê que absurdo. E então, o delegado autorizou ele ligar para a família, para sua esposa, para quem quer que seja. E o empresário de Raul ligou para Kika, que era a esposa de Raul na época, e contou a situação, que estava na delegacia, que ele foi confundido com impostor, etc. E ela chamou um táxi e enviou os documentos dele, né? Quando chegou o táxi chegou lá na delegacia, o delegado averigou os documentos, né? Viu o passaporte dele, foi o passaporte e as carteiras de identidade dele. E o delegado ainda não estava tão convicto que era Raul, ainda mandou Raul cantar algumas músicas. Só que veio a situação, o cara já estava pra lá de Bagdá, né? Passou o perrengue no show, porque não conseguiu nem fazer o show de tão bêbado que estava. Apanhou a noite toda, foi parcela. Depois ainda teve que cantar umas músicas. Mas ele cantou acompanhado pelo próprio batuque, ficou batucando lá para fazer o ritmo e cantando. E assim o delegado, creio que para tirar onda com ele mesmo, mandou ele cantar as músicas, né? Porque com os documentos já era necessário ali, já era suficiente para pedir desculpa, o mínimo, né? Pedir desculpa pelo ocorrido e liberar ele, né? Mas ainda disse para ele cantar umas músicas para tirar onda com a cara dele mesmo. E então, depois disso tudo, Raul foi liberado, né? No outro dia ele deu entrevista, tem até aqui no YouTube a entrevista, ele falando que foi espancado, que teve a barba puxada, mostrou umas ronchas no braço, o olho supercílio cortado, enfim. Apanhou ali, passou maus bocados naquela noite ali. E para finalizar a lambança, já foi uma lambança geral aí, esse episódio aí de Raul. Para finalizar a lambança, o cheque que foi pago pela galera que contratou Raul, né, um grupo político lá da cidade, foi sem fundo, não teve fundo. Ou seja, além de apanhar, ser ridicularizado ali na delegacia, passar a noite na cela, ainda não recebeu. O cheque foi sem fundo. Também tem entrevista aqui no YouTube, Raul mostrando o cheque, até do Itaú, Banco Itaú, e não teve fundo, né? Não foi pago. Uma das histórias aí, hilária, né, de Raul. E devido assim a essa repercussão nacional que teve o caso, foi uma repercussão grande, inclusive rádios deram notícia, né, no dia seguinte. Até não sabia, fiquei sabendo há pouco tempo, tinha acho que é Nelson Rubens, né, que apresenta programa de fofoca. Ele tinha um programa na rádio em São Paulo e ele relatou, né, falando sobre esse caso de Raul aí, dizendo, se você for a Caieiras, é bom levar documento, porque se não levar, vai apanhar e vai para a delegacia. E na época, né, hoje nem tanto, mas na época se tinha um costume muito grande de rádio, né, de ouvir rádio. As pessoas amanheciam o dia, já ligavam o rádio já. Era um veículo muito, muito, muito usado, né, pela população. Aí Nelson Rubens tinha um programa que falou sobre esse caso, Gil Gomes, que é um pouquinho antigo, vai lembrar, né, que apresentava Aqui Agora, também tinha um programa na rádio, falou. Maurício Kubrusli, também, que foi repórter do Fantástico, tinha matéria no Fantástico também, tinha programa do rádio nessa época,
teve bastante divulgação. E com isso, devido a isso, o Raul passou o ano de 82 inteiro, né? Porque esse caso aí foi em maio de 82 e até dezembro, até o final do ano, o Raul não foi convidado para fazer nenhum show mais, nem muito menos a apresentação na TV, porque teve uma repercussão negativa, né? Óbvio que teve a parcela de culpa dele, porque foi fazer um show sem condições nenhuma de fazer o show, não tinha condições, estava completamente embriagado, mas também não se justifica tudo o que aconteceu com ele, né? Foi para a delegacia, apanhou, foi perguntado onde Chacrinha nasceu, como ele não soube responder, apanhou mais ainda, passou a noite em cana na delegacia. Então, teve a parcela de culpa dele, mas nada disso justificou, né? Justificou o que aconteceu. Então, foi um ano aí que a partir de 82 para Raul, totalmente off, não teve mais nenhum contrato assim de show de televisão, nada. Só voltando aí em 83, né, estourou novamente aí pela Eldorado com o Carimbador Maluco. Então é isso, é mais uma história aí de Raul. Tava um tempinho aqui sem gravar, devido a tempo mesmo, fim de ano, mas vi um vídeo essa semana falando dessa história de novo, né? Aí resolvi falar aqui. Também tem um livro aqui que eu li, que foi escrito pela Kika Seixas, que foi a quarta esposa de Raul, e estava com ele nesse dia, né? Nessa época, melhor dizendo, ela era a esposa de Raul, estava casada com Raul. E ela relata, em algumas páginas aqui ela, ó, Kika Seixas, e aqui ela falando do episódio em Caieiras, né? Jornais da época mostrando, relata com bastante detalhes, até porque ela viveu isso aí de fato. Beleza? Então é isso, mais uma história do nosso Raul. E que história, né? Os anos 80, como as coisas aconteciam, eram diferentes, né? Era tudo diferente. Era outro mundo. Beleza? Então aí, fica aí. Tudo em paz. Em breve aí, mais vídeos aí no nosso canal. Metamorfose Musical. Grande abraço aí a todos.